Oi, muito bem. Pessoal que está dormindo ainda, o pessoal não está muito afim de ganhar bônus hoje. Então, pronto. Hoje o bônus vai ser super diferente, tá? Eu vou dar para vocês acesso ao material do meu mestre de Emotional Freedom Technique, o meu mestre Enéas. Tá? Então, a gente vai começar o dia de hoje com uma aula relacionada a como combater, como eliminar a procrastinação e a autossabotagem. Tá? Então, isso come com o quê? Então, vamos lá. Eu vou procurar aqui, compartilhar a tela. Basicamente dos nossos boicotes. Não. Aqui. Cá. 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 Essa aula de hoje fala especificamente dos nossos boicotes, né? Fala simplesmente dos nossos boicotes, que é praticamente um grande problema, um grande entrave para todos nós. E não é só com a EFT, esse entrave não é apenas com a EFT, esse entrave é com qualquer terapia que você possa fazer. Até aí, nessas horas que a gente vai falar, então a medicina tradicional é melhor, né? Eu posso tomar um remédio e eu me curo muito mais rápido. Tá? Então, a esse respeito também, deixa eu falar só uma coisa, que, lógico, eu não sou, a EFT não é nenhum substituto para tratamento médico, né? Então, se vocês estão tomando remédio com receita médica, vocês devem continuar e só parem de tomar remédio com autorização do médico. E também, se vocês precisam ir ao médico, não é a EFT que vai suprimir essa necessidade, ok? Mas, o que eu queria dizer com isso, que eu acabei de... Ontem eu ouvi uma aula de EFT dos Estados Unidos, onde ele comenta que foi feito um estudo numa universidade americana, que conseguia selecionar não digo neurônios, seria mais ou menos os neurônios do cérebro, né? E conseguia ver o que aconteceu, o resultado que dá quando você usa a EFT, o resultado nos neurônios quando se usa a EFT. E aí você vê que com a aplicação da EFT, havia uma mudança. Mas o interessante é que o mesmo estudo fez também um estudo com remédios. E a mudança com os remédios foi muito rápida. Né? Então, qual foi a conclusão que chegou nos estudos? É que o remédio, ele dá um resultado muito rápido nos sintomas. Enquanto que a EFT, ela vai trabalhar mais fundo do que os sintomas. Ela vai trabalhar mais na causa. Então, veja só, aí eu comecei a falar tudo isso em questão em relação dos nossos entraves, né? Se você tem um entrave, a nossa cultura básica é toma uma aspirina, toma um remédio, uma pílula de um remédio, e você vai resolver. Você pode resolver os sintomas externos. Você pode resolver, vamos dizer,
as coisas mais imediatas. Mas você não vai lá na causa. Então, por isso você tem que estar sempre dependente de um remédio. Então, a EFT, paralelamente ao uso de remédios, ao uso clínico, medicina, ela é uma terapia que ela vai tentar ir mais lá na causa, mais lá no fundo. Então, ela vai tentar tirar os entraves do auto-boicote. Como eu disse no começo, por mais que a gente tenha vontade de resolver nossos problemas, a gente tem, às vezes, entraves que são os nossos próprios auto-boicotes. E isso, não importa qual terapia que você vai fazer, sempre o progresso vai ser muito lento. Então, antes que a gente tenha um progresso lento assim, a gente deve mais fundo nos nossos boicotes mesmo. Tá? Então, por exemplo, mais cedo, agora no início da aula, a Aldete, deixa eu ver o que a Aldete falou, ela se sente muito vazia, né? Ela sente um grande vazio, é um vazio interior, mesmo tendo feito muito tratamento. Aí eu perguntei para ela se ela tinha feito com a EFT. Eu espero que com a EFT ela possa se melhorar em relação a isso. Mas esse vazio interior é típico quando a gente não tem uma força, quando a gente não tem força de vontade, quando a gente não tem uma meta, quando a gente não está feliz. Tudo isso é resultado de um auto-boicote. Então, nós vamos com a EFT, nós vamos tentar ir mais lá na causa. Okay? Então, essa é a diferença, vamos dizer, de uma EFT básica e uma EFT mais profunda. E é isso que eu gostaria de passar para vocês, um segredo de ir a mais fundo na EFT. E dá certo, gente. Pode ter certeza que dá certo. A gente muda muito o nosso astral, muda muito nossas vibrações, muda muito a nossa maneira de pensar e nosso futuro quando a gente faz a EFT de uma maneira certa. Ok? Então, vamos lá. Vamos de novo. De novo, nós vamos falar sobre a questão do auto-boicote. Vamos lá. A Alice fala de novo aqui, ela está continuando a falar, como no caso do pânico, os remédios ajudam a levar a vida, mas a causa é a cura. Mas a causa é a cura e estão longe de ser resolvidos. Assim como depressão, enxaqueca, muita força para o Odete. Eu quero acreditar que vai dar certo. Olha, Odete, eu tenho certeza que pode dar certo. Às vezes tem que ter um pouco de persistência. Eu já vi casos de resolver problemas de uma hora para outra. Mas também, esses são os casos mais que a gente gosta mais, né? Que a gente escreve no site, olha, resolver tal coisa assim, milagre dessa maneira, milagre daquela maneira. Mas é lógico que não são todos os casos assim. Né? Tem casos que você tem que ir mais fundo. Por isso que a gente tem que aprender melhor a questão da EFT. Né? Então, por isso que a gente tem que ir um pouco mais fundo. A ideia de fazer um curso é exatamente aprender um pouco mais e ir um pouco mais a fundo. A ideia dessa aula de hoje é apresentar básico, assim, apresentar o básico para ver como que esse auto-boicote funciona na gente. Ok? Vamos lá, deixa eu passar para o primeiro slide. Então, a EFT, ela é ótima para trabalhar um monte de coisa. Porque ela tira, como eu gosto de falar, ela desata os nós. Então, quando a gente está todo enrolado, Alexandre entrou na sala, bom dia, Alexandre. Quando a gente está todo enrolado, quando a gente está com um problema aqui, um problema ali, não sei o quê, a gente não sabe, não consegue ver a saída. Então, a EFT é uma ferramenta muito legal. A EFT é uma ferramenta muito poderosa que você, indo direto no ponto, você consegue superar muitos entraves. Isso, todos nós temos a cada instante do dia. Não é que você vai resolver de uma hora para outra. Às vezes você pode resolver um problema pontual. Né? Você tem um entrave de certa coisa por causa de um trauma,
que você tem, desde que, sei lá o quê, de repente, digamos assim, seu pai falou uma coisa pesada para você na infância, você ficou com esse trauma. Então, aí você consegue tirar esse trauma de um incidente passado. Legal. Mas, e quando a coisa é mais ou menos crônica? A coisa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por isso, a gente sempre tem que estar num processo vamos dizer, num processo de limpeza. Sempre. Sempre tem que estar no processo de limpeza. Eu me peguei, por exemplo, ontem à noite, né? Eu recebi, na hora que um pouco antes de eu ir dormir, eu recebi 2 e-mails que eu não gostei, né? Que eu não gostei, que me cortaram, assim, cortaram certas oportunidades. Aí eu fiquei chateado, né? Aí eu fiz um pouco de EFT de noite, para dormir bem. De manhã, acordei pensando no incidente ainda e fiz EFT e me senti super bem. Então, esse é o exemplo, ou seja, de como a gente tem que estar sempre fazendo, não é que você vai resolver de uma hora para outra. Né? Certos problemas pontuais, sim, você resolve de uma hora para outra. Mas certas coisas nós temos que estar sempre limpando. Então, a EFT, ela é uma ferramenta de limpeza. Né? Eu chamo de ferramenta de autocura, todo dia a gente tem que fazer um pouquinho. Vai fazendo. Né? Alguém aqui já ouviu falar do procedimento da paz com EFT? Se você não conhece o procedimento da paz, é uma coisa muito simples. Você anota todos os seus problemas, todos os dias vão surgindo problemas novos, e faz um pouquinho todo dia para cada um problema. Um problema por dia. Aí você vai limpando, você vai soltando todas as coisas. Em pouco tempo, eu digo assim, em pouco tempo você resolve muita coisa. Quando eu digo pouco tempo, pode ser uns 2 meses, 3 meses, você já resolve muita coisa. Mas isso não quer dizer que apareçam coisas novas de novo. Ok? Daí a importância de ir mais fundo na EFT, buscar. Né? Então, eu estou aqui apresentando o meu curso. No curso, obviamente, a gente vai mais a fundo na questão, aprende melhor como ir mais a fundo, e aí vai resolver esse problema. Ok? E também, principalmente aqueles, não sei quantos de vocês, quem de vocês quer aprender a técnica para ser terapeuta. Aí é essencial ir mais a fundo nisso. É essencial. Trabalhar com o outro. Né? Ok, gente. Então, voltando lá. A EFT é ótima para trabalhar traumas, fobias, dores, né, desempenho. Né? Você quer fazer uma coisa melhor, você não consegue trabalhar direito. Né? Então, o que está impedindo o seu trabalho? Então, você faz a EFT para esse impedimento. E aí, o seu desempenho no trabalho é muito melhor. Desempenho social, né? Desempenho esportivo, escolar, no profissional, né? Desempenho sexual, tudo você pode trabalhar, são entraves que estão tudo dentro da nossa cabeça. Então, a gente pode trabalhar com isso. A mesma coisa como confusões, raiva, ciúme, tanta outra coisa. Tá? Legal, trabalha, ela funciona. Mas para ela funcionar bem, claro, ela tem que estar bem focada, ela tem que ser bem específica, às vezes uma questão pontual. Né? Quando eu digo pontual, é assim, uma coisa assim, foi um incidente que aconteceu. Né? Aí, então, você, trabalhando aquele incidente, você transforma a sua maneira de ver a situação. E aí você resolveu o problema de vez. Né? Então, a esse respeito, eu posso dizer assim, eu próprio já trabalhei com assim, muitos traumas, complexo de culpa, por um incidente específico, né? E resolvi a ponto de não ter mais que trabalhar nisso, né? Também, por exemplo, eu tinha dores, eu tinha enxaqueca. Enxaqueca, você sabe que enxaqueca tem muito a ver com o emocional. E no momento que eu resolvi a questão emocional, eu não tive mais enxaqueca. Né? Então, a gente pode dizer isso foi pontual, aí você resolveu. Né? Resolveu de uma maneira rápida. Ok, legal, ótimo, maravilhoso. Muito bem. Alô, gente, tudo bem? Tudo ótimo. Muito bem.
tá? Então, sejam bem-vindos, né? A Patrícia, o Osmar, que está com o nome de Ana, ele mudou de nome de ontem para hoje, a Leandra, a Josi, tá? As pessoas que vão entrar daqui a pouco. Então, agora, nós vamos começar com as tarefas. Deixa eu só fazer um rápido comentário. Esse bônus que eu promovi para vocês sobre Emotional Freedom Technique, o Enéas é o meu mestre de EFT, tá? Eu sou graduado em EFT, ele mora em Freiburg, na Alemanha, e esse material aí sobre procrastinação é uma aula de quase 1 hora, ele está só no início, ele está, digamos assim, promovendo a aula, tá? Então, quem quiser o resto da aula, basta você me pedir, mandar uma mensagem para mim que eu mando ainda hoje para você. Eu espero que você tenha ficado o suficientemente confuso ou curioso de que tem mais coisa aí. Tá bom? Então, como um bom coach, vamos começar com as tarefas. Então, semana passada, a gente tinha como tarefa ler da página 41 até a página 45. Fazer um resumo das páginas e responder as perguntas. Qual o seu processo pessoal de criar riqueza? Então, por exemplo, eu tive uma resposta genial da Nádia. Eu achei super interessante, eu não sei se ela tinha consciência do processo dela de criar riqueza. Se ela especificar melhor aquela resposta que ela me deu, a coisa vai ir muito mais rápido. E tive várias respostas comente, então. E tive várias respostas interessantes que vão fazer com que vocês melhorem o desempenho de vocês. Tá? Então, vamos lá, Nádia. É sua oportunidade. Mande brasa aí, se possível, mostre a cara, como a gente tem no Pará, e a gente vai comentar. Fala aí da sua tarefa e do seu processo pessoal para criar riqueza, para inspirar os outros aqui. Mande brasa. Ok. Você fala do meu processo de criar riqueza, que eu dividi em 3 partes? No final? Exatamente. Ok, tá bom. Bom, vou iniciar aqui. Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. O que eu pude observar no início é que esse processo de criar riquezas, ele faz com que a gente analise, sim, a gente sem o material, não tinha muita direção do conceito de riqueza, né? E com o andar, eu pude perceber que as pessoas que realmente têm esse conceito de riqueza, eles estão com uma direção bem focada. E teve 3... Deixa eu pegar aqui da forma que eu anotei. Só um minutinho, por favor. Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Tá, ok. Então, uma das coisas que era importante identificar era o estilo de lidar com o dinheiro, e a primeira coisa foi mapear, né, o quanto eu guardo, quanto eu gasto, ou se realmente eu coleciono coisas. Então, a pergunta veio, né, qual dessas situações acima eu estou? Eu gasto, eu poupo ou eu invisto? Né? Então, eu pude me mapear ali, saber aonde eu estou. Outra coisa que foi mapeado aí durante o resumo da página foi o dinheiro e as suas respostas ao seu uso. Muitas vezes elas são definidas pelo sentido e a sobrecarga do que significa para a pessoa no seu estado emocional. Né? O que ela atribui? Se ela atribui na situação de dificuldade, de escassez, ela julgar a emoção tristeza pela ausência, então ela vai, toda falta de dinheiro, ela vai se sentir assim. Da mesma forma, ela vai estar associando a satisfação ou felicidade quando ela tiver com aquela quantidade esperada. Então, assim, uma das coisas que se tem a fazer diante disso
Agora? Pode continuar. Um barulho, deixa eu ver se eu saio daqui. Ok. Uma das coisas que se tinha a fazer é deixar o dinheiro na condição de neutro, para que ele não domine, né? Para que ele realmente não toque de uma forma que ele vá me deixar assim controlar, né? Controlar pelo dinheiro, as emoções. Vou fazer um comentário. Agora na crise tem gente que está trabalhando menos porque está ganhando menos dinheiro. Quando se estivesse num processo de criação de riqueza, estaria trabalhando mais porque é uma oportunidade de ganhar mais dinheiro na crise, literalmente. Uhum. E aí ele também ele faz a observação do que o ideal, né? Que é a frugalidade, a simplicidade. Depois, na performance, ele faz uma observação aí que o sentido do dinheiro ele faz necessário, porque ele traz a consciência, mesmo que quando é que você vai dizer para você que basta, né? Em algum momento, qual é o teu teto, né? Para que você também comece a desfrutar isso e você não caia na armadilha da ganância, e sim aproveitar a abundância de riqueza construída, mas também saber onde que é o motivo que gera ambição em relação aos objetivos, que tudo bem, eu nunca vou parar de trabalhar, então eu vou ter aquele ponto de equilíbrio onde eu não entro a ganância. Ok? Continue. Pode continuar, Nath. Posso falar? Controlando aqui o pessoal que está entrando sem colocar no mute, conforme as instruções. Tá. E aí, o sentido que ele desenvolve, que deveria ser comum a quem desfruta a riqueza, que é uma pesquisa, são os 3 pontos: apaixonado pelo que faz, persistente no objetivo e paciente, né? Então, isso é um processo que a gente precisa se encaixar nele. E o meu processo pessoal de criar riqueza, que eu dividi em 3 pontos, foi conseguir fechar o meu ciclo com o meu emprego atual, com as riquezas geradas nesse ano, num período de até 12 meses, e projetar essa renda vitalícia para custos fixos dos fundos que eu construí já. Então, eu trabalhei quase 30 anos na instituição Banco Itaú, estou fechando agora, e eu estou num ciclo de fechamento, assim, meio que doloroso, mas está funcionando, e isso me gera, com o que eu trabalhei, com os fundos que eu adquiri, até 12 meses eu consigo fechar esse ciclo aí bem. Está dentro de um... Uma maneira de criar riqueza é concluir o ciclo do emprego inicial, não é isso? Sim. Concluir o ciclo desse emprego. Então, quando eu te falei sobre especificar melhor, você já começou a especificar. Eu vou investir tempo e energia nisso durante 12 meses. Mas como é que vai ser? Vai ser um dia por semana? 1 hora por dia? Você vai se reunir com alguém? Tá? Já tenho todo um processo nisso linkado, assim, por período, porque aí depende, eu já tenho isso anotado, entendeu? Então, assim, vão por esferas. Tem esfera em que eu tenho que tratar com a empresa, tem esfera que eu tenho que tratar com o advogado, tem esfera que eu tenho que tratar com outro órgão. Então, isso leva um período de 12 meses, porque envolve terceiros. Mas, assim, é um projeto que já está desenhado e o que ele me gera, eu já está calculado. Eles me geram uma renda vitalícia para os meus custos fixos. Vamos lá. Dá um pouco mais, mas eu estou considerando custos fixos. Só para você ter uma ideia de como é importante você dimensionar o tempo e talvez até se agendar, eu ajudei um coach meu a em 2 anos, em 24 meses, lançar um produto. É uma invenção, uma coisa que ele inventou, tá? E a esposa e ele já vendeu 1/4 da empresa dele por 250 mil euros, tá? Então, a empresa dele, tendo vendido 10 produtos, já está valendo 1 milhão de euros. Os próximos 2 a 4 anos deve valer talvez uns 10 milhões de euros. E é bem interessante porque a gente usou exatamente o processo que está descrito pelo Michael Hall,
Tá? Ele fez a preparação, criou o produto, fez as parcerias e ele já está planejando a saída, ele já está planejando a próxima ideia que ele vai trabalhar para lançar um novo produto daqui a 5 a 10 anos. Tá? Então, e enquanto isso, ele estava trabalhando com a Herbalife, ele está trabalhando com a Herbalife e está também com outro projeto que tem a ver com barcos. Então, como ele estruturou muito bem isso na cabeça dele, ele está conseguindo trabalhar com 3 coisas. Tá? E esse projeto de lançamento desse produto teve muito reveses, muito problema. Se ele não tivesse, talvez, o meu apoio, tivesse uma estruturação muito boa, eu não sei como é que ele estaria. Ele ia largar a Herbalife, ou ia largar outro projeto, ou ia cair os cabelos todos. Tá? Então, é possível, você especificando melhor, com as pressões emocionais que você vai ter nesse processo, você conseguir fazer outras coisas. Tá? Aí tu vai mudar de assunto agora. Né? É outra maneira de formar riqueza, não é isso que tu pode falar? Isso, posso. Já tem quase um ano que... Tá ouvindo? Estou ouvindo. Tá dando para ouvir? Ok. Tem quase um ano que a gente já está no outro projeto andando, com o Neto, meu marido, numa geração de riqueza que, assim, é de uns produtos daqui para fora do Brasil. Mas isso aí está andando, tá? Oi? Produtos para exportação. Para exportação. Então, assim, mas assim, está muito, como está no processo, é uma das coisas que eu não gostaria ainda de detalhar. Mas assim, eu sou uma auxiliadora apenas, tá? Eu sou uma auxiliadora. E esse tempo que eu vou estar com ele foi bem providencial. Eu não estar nesse primeiro emprego, porque de alguma forma eu já mexi nos papéis, já gastei um certo tempo, que se envolve meu período, de certa forma, da manhã. É isso que eu estou gastando com ele. Muito bem. Então, deixa eu também te dar um feedback sobre isso. Tá. Isso aí parece, tá, pelo que você falou, que é um projeto dele. É um projeto dele. Tá? Mas se esse é um projeto que você se inclui para a geração de riqueza, pode ser uma boa ideia você ter uma reunião. Isso aí não é coach, mas, né? Pode ser uma boa ideia você ter uma reunião com ele e definir qual é o papel de cada qual. Já fizemos isso. Nós somos em 3 pessoas. Tá? E qual é o horário, etc. Até para evitar cobranças, faltas expectativas e etc. E tal. Tá? Talvez para você se... Como você tem 50% de qualquer maneira, trabalhando, Ai, amigo. você se sentir proprietária desse material aí. Pode ser uma boa ideia. Continua. E o terceiro foi esse que eu retomei depois de algum período que eu já tinha sido da Herbalife. E agora voltando contigo, tô fazendo escola ainda, né? Aqui na Herbalife, criando, assim, já saí do zero. Mas é um negócio que eu coloquei, eu tentei especificar mais, eu quero trabalhar com isso, mais focada por um período de 10 anos. Foi esse um período que eu dividi assim, 3, 5 e 10. Pois é. Então, pode ser vitalício, eu estou falando que eu consegui visualizar 10 anos, entendeu? Também é um projeto que você precisa especificar melhor. Porque os dias que você trabalhou, você produziu. E os dias que você não trabalhou, adivinha? Lógico, foi verdade. Então, se você não especificar também em detalhes, o que eu vou fazer de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11, etc., aí a coisa parece que não tem continuidade ou foge ao seu controle. E veja bem, assim como a Nádia, a maioria dos consultores da Herbalife do Brasil trabalha assim. Parece que é sorte. Hoje entrou um cara legal no meu EVS. Hoje eu encontrei um cliente que comprou tal coisa. É verdade. Eu confesso que essa não é a minha forma profissional de trabalhar, entendeu? E eu não estou satisfeita ainda com a minha forma profissional de trabalhar. Eu tenho que melhorar esse ponto, já que eu estou olhando isso como negócio. Você entender isso aí é claro para mim. Eu até falei na aula passada.
Você é aquele que pega a arma, atira e depois mira? Ou você é aquele que pega a arma, mira e não atira? Às vezes eu sou um pouco de cada. Às vezes uma semana eu penso que eu sou de leve. Ontem eu recebi uma foto de uma participante que ela colocou a merenda dela da tarde, né? Ela deve ter colocado uma foto assim, com muito orgulho. Uma banana, um iogurte daquele de fruta. Bem gorduroso. Fruta, gordura e açúcar. E o Nesfit, um produto maravilhoso que tem fitness no nome e que tem tanta caloria e açúcar quanto biscoito recheado, mas é fitness. Ela colocou lá com o maior orgulho. Eu mandei uma mensagem privada para ela, acho que ela quase que desiste do desafio. E olha que a mensagem ela foi suave, né? Mas veja bem, por que eu dei esse exemplo? Porque ela é uma, eu chamo, desculpe ela, mas não vou dizer o nome dela, sem noção. Tá? Ela não sabe o que é norte, o que é sul, o que é leste, oeste, o que é dia, o que é noite. Tá? Deixa eu estar começando. Então, nós aqui nesse grupo, a gente precisa, nos grupos de estudo, fazer a sua confissão. Olha, eu não tenho noção do que é orçamento, não tenho noção se eu estou acumulando, não tenho noção se eu estou gastando. Porque se a gente não se confessar, a gente vai morrer pecando. Ela vai morrer comendo iogurte com banana, sendo que emagrece. Ela vai comprar lá o Nesfit com desejo de comprar biscoito recheado e ela não sabe que é a mesma coisa. Tá? Ah, mas é a mesma coisa, amigo. Mas o Nesfit tem um pouquinho mais de fibra. É verdade, tem mais fibra no Nesfit. Tá? Mas se você for lá, tem a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de calorias por porção. Tá? O Nesfit eu acho que é um produto genial. Você come e não sente culpa. O biscoito recheado, você come e diz, não, eu estou pecando, mas isso aqui é muito gostoso. Tá? Então, às vezes, tem gente que está no curso aqui, não, eu estou no curso da riqueza. Eu continuo fazendo todas as besteiras que eu fazia antes, mas eu estou no curso da riqueza. Ok, todos nós temos mais de 18 anos. Mas que tal a gente aproveitar esse curso e dar a volta por cima? Literalmente. Tá? O que mais você quer comentar da sua tarefa, Nádia? Eu vou te mandar o que eu já fiz mais detalhado. Eu gostaria realmente de conversar um pouco mais contigo num segundo momento aí, mas tá mais claro para mim. Tá mais claro. E eu quero trabalhar com foco, sim. E a Herbalife é um negócio que eu escolhi. Muito bem. Então, palmas para a Nádia, né, gente? Obrigada. Tá? Temos mais alguns minutos para a próxima tarefa. Quem vai ser o próximo voluntário, para não escolher um voluntário escolhido. Tem o próximo aí. Alô? Não vai ter nenhum voluntário, senão eu vou escolher um aqui. Tá? Eu vou escolher um que eu tenho certeza que fez a tarefa, que é o Antônio Benjamin. Fale aí, Benjamin, da sua tarefa. Antônio. 1, 2, 3. Seu microfone está ligado. Pode falar, Antônio. Sim, Milka, tá ok. Então, a tarefa me deu várias, eu posso dizer, várias informações que eu pensei que tivesse, mas não tinha, na verdade, né? Vamos lá. Comentando um pouco mais da questão da riqueza, né, do parte do dinheiro, com a prosperidade, eu vi a necessidade de realmente estar desvinculando realmente as emoções que tem, que a gente coloca, às vezes, no dinheiro em relação às emoções de riqueza que a gente tem. Eu tinha um foco de trabalhar e o primeiro milhão, por exemplo, né? Questão de dinheiro que eu vi aí, na verdade, né? E vejo que eu tenho condições de gerar riqueza independente do dinheiro, na verdade, né? O dinheiro é só uma representação dessa riqueza. Então, esse texto me levou muito a procurar realmente ter
fazer essa desassociação dos sentimentos em relação ao papel moeda, ao dinheiro. Tá? E outra questão que me levou a atenção também é a questão de quanto bastaria, né? Quanto me bastaria para eu poder ter o dinheiro suficiente, né? E eu passei a pensar um pouco mais nisso, mas quanto me bastaria? E eu percebi que não é a quantidade de dinheiro que me bastaria, na verdade. Porque dinheiro tem uma função de gerar mais dinheiro, e não eu gerar mais dinheiro. O dinheiro que gera mais dinheiro. Então, o papel dele é esse, gerar mais dinheiro. Então, se eu tiver, digamos, 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão, ele vai conseguir gerando mais dinheiro, porque isso é uma coisa natural do dinheiro em si. Agora, eu consigo me sentir bem, me sentir feliz com as coisas que eu tenho, sem mensurar isso em dinheiro. Não associar a minha emoção com a quantidade de dinheiro que eu tenho guardado, na verdade. Então, eu não tenho esse foco de gerar mais dinheiro. Esse é o foco do dinheiro. O foco é gerar mais riqueza, na verdade. Então, eu comecei a pensar dessa forma, depois desse texto aqui. Isso está me ajudando bastante a poder colocar novas metas de crescimento pessoal, de ampliar os horizontes, de conhecer mais lugares, independente de quanto tem no bolso. Tá? E outra coisa bem importante que eu vi aqui também... Deixa eu postar aqui. As tarefas aqui das perguntas, né? Essa primeira pergunta é qual o seu processo pessoal para criar riqueza? Eu não tenho nenhum processo pessoal para gerar riqueza, realmente. Eu não tenho uma coisa assim, mensurável, assim, discriminada, detalhada, para gerar riqueza. Durante muito tempo eu vivi assim, querendo gerar riqueza, mas não sabendo como agir, qual o passo a passo gerar. Apesar de ter várias informações sobre isso e tudo mais, mas não coloquei em prática um plano para gerar riqueza. Eu não tenho isso detalhado. Eu estou como no vai da valsa, entendeu? Aí eu comecei semana passada, a me tornar mais rico cada dia. Uma estratégia muito bem simples que eu comecei a colocar em prática a partir de uma semana passada. De todo dia ficar mais rico, R$10. Disse, nossa, agora eu tenho um plano que eu consigo fazer. Aí eu comecei a colocar tudo isso numa conta de poupança. Eu já fiz isso antigamente, com muito mais dinheiro que isso, e não tenho poupança do dia. Por quê? Eu fiz uma outra estratégia. Eu cortei o cartão de saque da poupança. Aí eu não consigo depositar e não posso tirar. Então, essa coisa é muito simples, na verdade, que a gente sabe que tem que fazer, mas não sei por algum motivo a gente não fez. E eu acredito que é por causa que... O Antônio ele falou duas coisas assim que são fundamentais, tá? O primeiro foi o seguinte: durante muito tempo eu vivia assim, querendo gerar riqueza, mas não tinha um plano detalhado. Tá? Então, irmão, eu te perdoo, tá? Por esse pecado. Agora que você confessou, tem chance de ir para o céu, porque antes de você ter confessado, estava difícil. Aí ele detalhou como é que ele pecava. Tá? Ele guardava dinheiro. Qualquer emergência média, ele ia lá e tirava o dinheiro. Exatamente. Agora, com a emergência média, né, ele vai ter que ir numa agência, ele pode abrir uma poupança da Caixa, aquela que você deposita no caixa eletrônico, e para você tirar, você tem que entrar numa fila, tá? Maravilhosa, assim, numa fila que você pensa 3 vezes antes de você ir retirar o dinheiro. Ou do Bradesco, ou sei lá. Aí você começa a dizer, mas peraí, eu não estou vivo, não tenho inteligência, não posso gerar dinheiro em vez de ir lá na poupança. Então, meus parabéns, cortei o cartão de saque da poupança. E detalhe, essa conta que eu tenho em poupança é em outro estado, no Amapá, e eu estou agora em Santa Catarina, então está cada vez mais difícil de sacar esse dinheiro. Olha que legal, eu vou ter que gastar R$2.000 para ir sacar a poupança. Mas assim, como tu falou... Entendeu? Olha que coisa genial. Ele começou a gerar soluções diárias. Continue, você está ajudando todo mundo. E é incrível que a gente consegue passar assim, esse recurso que a gente guardou lá. Como você falou, né? A gente procura gerar outras oportunidades, começa a ampliar o teu horizonte, as tuas opções aí, entendeu? Então, eu comecei a fazer esse plano muito simples aí também, de quando tu tá seguindo na prática, tem uma estratégia para ele, que é do cartão que eu falei, uma conta do estado.
E agora eu estou buscando formas de gerar mais renda. Não só dentro da Herbalife, como eu faço outra atividade de assessoria que eu faço também. Eu estou dispondo agora um valor para guardar todo mês, para investir em outros negócios também e numa base financeira para o futuro. O que mais me motiva as questões estão aqui. Vou seguir as questões aqui. Tá. E um pouco mais da emoção em relação ao dinheiro, né? Então, o que mais me motiva hoje em dia, eu tenho um plano de trabalho hoje em dia, que eu tenho um referencial futuro para isso, né? Por exemplo, na Herbalife, um referencial futuro é deixar um negócio que meu filho possa usufruir dele também, com uma renda maior do que a minha. E não só isso, que ele possa ver desse negócio, se for desenvolver, ter um crescimento pessoal, como eu estou tendo agora, com essa atividade desse nosso grupo aqui. Você está inserido num contexto relacionado com pessoas que buscam realmente desenvolvimento pessoal e prosperidade. Então, essa é a minha emoção que está me motivando mais a desenvolver esse negócio cada vez melhor e até estudar mais esse curso também, que eu estava um pouco negligente com ele também. E a partir dessa última eleição, eu estudei umas 3 ou 5 vezes essas apostilas todas aqui e procurei realmente seguir as dicas que estão colocadas aqui. Enfim, a prosperidade está em mim realmente e eu tenho condições de gerar mais riqueza, com habilidades que eu tenho, conhecimento que eu tenho, ações e estar com pessoas que estão buscando isso também. Então, olha, podemos fazer um comentário aí. O Benjamin tem um grupo de estudo com algumas pessoas, uma delas é a França, que hoje ela não está aqui porque ela foi levar o esposo para fazer quimioterapia, que ele está gravemente doente. Tá? Mas ela estudou, fez a tarefa, etc. E está fazendo a coisa acontecer. Como é que vocês estão conseguindo aí conciliar o horário com o outro? De repente tem gente ainda que está desgarrada, sem grupo de estudo. Como é que vocês conseguiram isso? É difícil, realmente. Aqui a gente tinha pessoas que têm EVS, né? E tem pessoas que têm trabalho também tradicional. Aí a gente não conseguiu conciliar os horários. Buscando eu conhecer um pouco mais do assunto, eu me dispus a fechar com o grupo na quarta-feira à tarde, 14 horas, e fechar com a outra parceira do grupo, que é a Leandra, na quarta-feira às 19 horas, que é quando ela tem tempo só. E aí eu vou estudar mais vezes agora. Então, a gente conseguiu conciliar, dividindo o grupo um pouquinho, até a gente conciliar um horário fixo para todo o pessoal junto. Imagina, ele vai aproveitar mais, ele vai estar 2 vezes na semana, ou 3, né? Essa e mais 2 com o mesmo conteúdo. Tem 2 pessoas que entraram no grupo essa semana que vão estar assistindo só com as gravações, que normalmente eu coloco. Eu tenho que converter esse vídeo, depois de fazer o upload, dá algumas horas de trabalho, mas até quinta-feira tá. E hoje nós estamos também com a Patrícia Silva, seja muito bem-vinda, Patrícia, que ela estava na mesma conexão que o Marconcelli. Tá? O Marconcelli, depois vocês veem lá o vídeo legal que ele mandou para o grupo, que ele está escrevendo. Eu e ele estamos escrevendo um monte de coisa, vai ter eventos esse final de semana. Tá? Depois vamos dar uma olhada ali quando terminar a aula, dê uma olhada no vídeo de menos de 5 minutos do Marconcelli. Ok. Então, mais alguma coisa, Antônio? Seria isso, Milton. Tá bom. Tá? Então, última pessoa. Quem quer falar? Sobre as tarefas? Vai, Tavarito. Mande braço. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Está sendo muito bacana esse curso e principalmente assim, o grupo de discussão, né? A gente tem feito nossos encontros aí na quinta-feira à noite. Não pôde porque um do grupo não estava muito bem, fizemos domingo. Mas o próximo encontro vai ser amanhã à noite e é muito legal a gente fazer logo em seguida do nosso encontro aqui, porque está fresquinho as ideias e as tarefas aí não é tão difícil da gente fazer. A princípio, né, porque a gente começa a fazer as tarefas, tem um entendimento. Eu, por exemplo, fiz uma tarefa, mandei para o Marconcelli na quinta-feira. No domingo à noite, quando nós fizemos um bate-papo, mudou totalmente assim, o direcionamento do que a gente colocou. Quer dizer, ampliou, né, porque tinha mais 3 pessoas. Isso foi muito legal. A Nádia e o Benjamin também falaram, hein, muito legal.
Mas complementando o que eles falaram, uma coisa muito importante que eu vejo é essa questão aí da riqueza, né? Você mesmo falou naquele último encontro nosso, agregar valores, né? Não é só o dinheiro. O dinheiro, ele é muito importante, sim, né? A gente tem que saber tratar o dinheiro com respeito, mas também ele não ser o nosso dono, é isso que eu penso. Não ser guiado por ele. E a gente tem que ter ambição, sim, mas ganância não. São termos diferentes, já abordados aqui também pelos dois. Essa hora de basta aí, que é uma hora difícil da gente falar, olha, que basta. Mas eu acredito que eu coloquei lá um tempo de basta. Eu não tenho tantas pretensões de ter muitos bens, mas meus sonhos são muito viagens, né? E eu tenho meus objetivos. E a certeza de que eu vendo os meus sonhos, a maioria deles eu vou precisar do dinheiro para realizar. A Nádia falou um negócio importante aí, que é a questão de emprego. Eu estou me esmerando para ter o meu emprego condizente com o que eu necessito. Meu emprego dentro da Herbalife. Eu faço Herbalife em tempo integral e eu coloquei para o Marco naquele meu plano de riqueza, uma rotina diária. A gente buscar números. Eu confesso que eu ainda não estou fazendo isso, mas a gente tem que ter uma meta e perseguir ela diariamente. Tem meta mensal, tem meta semanal, né? E onde eu quero chegar. E essa meta eu detalhei para ele. Eu até gostaria que ele desse um comentário, mas eu sei que ele não está aqui, ele está envolvido com o curso. Mas o que me chamou muita atenção, fazendo um resumo, né, dessa tarefa aí, é a valorização. E isso, a gente não sabe o valor que a gente tem, e a gente mesmo não se dá o valor devido. A gente acha que não tem o devido valor. Então, é o que eu estou procurando fazer agora, me dar o valor, agregar valor ao que eu faço. Eu procurei agora, essa semana, estar mais presente com os clientes que eu já tenho. Eu tenho que continuar a minha prospecção, lógico que eu tenho. Mas eu já tenho muitos clientes. Se eu trabalho só para prospectar, angariar clientes, eu vou perder esses que eu já tenho. Então, eu estou numa fase de olhar para o que eu já tenho, valorizar, eles me valorizarem também, com as informações que eu estou passando, conversas particulares, individuais, e para mim poder ter o direito de estar prospectando e novos clientes, mas valorizar o meu trabalho de coach, que eu, sinceramente, Amilcar, eu não estava me sentindo coach. Né? Deixa eu aproveitar que você está falando, contar uma história rápida, ver se você se identifica com ela e se é isso mesmo. Tá? Eu tive o privilégio de ir para um congresso de PNL, que tinha o maior hipnólogo vivo e tinha também um criador de um processo de modelagem que ele até faleceu, esse senhor. E, inclusive, eu soube dos detalhes do funeral dele, né? Porque ele tinha, na autópsia, eles descobriram que ele tinha um tumor no cérebro há 30 anos. O tumor não crescia nem regredia. Ele sentia eventualmente uma dor e tal, mas foi vivendo. Tá? E aí, um dia, ele teve um derrame e morreu. E não foi um derrame por pressão alta, etc., por causa desse tumor. Então, ele deve ter morrido jovem, tipo assim, 65 anos. Mas qual é a moral da história? Esses dois caras, eles falaram muito da relação com clientes. E tem um terceiro cara que foi a pior palestra do congresso. Foi uma palestra que eu me senti mal. Tá? Eu não me lembro o nome do palestrante, eu não me lembro o conteúdo do palestrante, mas eu lembro de uma frase que esse palestrante falou. Ele disse assim: nós precisamos ter um número X de clientes e cuidar bem desses clientes. Na verdade, ele falou de pacientes, porque ele era terapeuta. Então, isso me lembra dessa nossa tarefa, quem já está mais tempo aqui no curso, nós precisamos ter o nosso emprego. Tá? Então, o nosso emprego vai ser ter 30, 50 ou 100 clientes. Eu quero ter 50 clientes de primeira linha e mais 100 de segunda e terceira linha. Tá? Então, cada um tem um número.
E eu também estou sendo negligente em cuidar muito bem desses meus 50 clientes. Porque eu já passei muito além de 100 avaliações. Mas tem gente que não fechou 5 dias ou 20 dias porque não tinha dinheiro na época. Quem sabe não tem hoje. Tá? Então, me deram objeções que seriam contornáveis. E eu não estou voltando com eles. Mas continua a prospecção, porque a gente tem que dar exemplo, tem que isso, tem que outro. Então, é administrar melhor o tempo mesmo. Tá? Então, olha só o que o pior palestrante de congresso falou. Cuide bem dos seus clientes, dos seus pacientes, na verdade, na linguagem dele. Porque a gente não precisa, por exemplo, para pagar as suas contas, você precisa de um número cheio de clientes. Isso paga as suas contas. Paga as contas do Benjamin. Aí ele vai precisar de mais alguns para colocar na poupança lá, né, Benjamin? Poupança lá no Amapá. E quando isso começar a duplicar, quando eu tiver meus 100 clientes de segundo, terceiro nível, aí eu vou ganhar royalties e quem sabe ganhar bônus. Aí a coisa acontece. Pode continuar aí, Fábio. Então, é exatamente isso. A gente se depara assim. Eu tenho necessidade de fazer 10 pesquisas sim, todo dia, todo dia, todo dia. E, de repente, a gente vai esquecendo daquele cliente que já fez avaliação, fez desafio, os 21 dias, permanece, está indicando. Você falou uma palavra muito séria, negligência. Né? E isso eu não quero ser. Então, eu voltei a fazer vamos dizer, lógico, eu continuo com captação? Continuo, mas o meu objetivo maior hoje é tratar bem meus clientes que já estão comigo, para que eles sintam confiança em mim. Se eles tiverem confiança em mim, vou indicar pessoas e vai ser uma consequência. Né? Então, eu tenho uma meta semanal, mensal, passei para o Marco. E eu diria, tem muitas coisas aqui que os dois já comentaram, tanto o Benjamin quanto a Nádia. A Nádia. Uma coisa que chama atenção também é uma coisa até, a gente pensava que era simples, mas não é. É aquela questão de missão, né, dentro do negócio. É um negócio que gerou bastante discussão no nosso grupo, e é o que você falou, não vale mudar a vida das pessoas, porque isso aí é muito abrangente e a gente não tem essa pretensão de mudar a vida das pessoas. Mas a gente não tem a mínima ideia do que é isso, tá? Exatamente. E é por isso mesmo que eu acho que, assim, uma das missões que eu tenho dentro desse negócio é ser uma ponte. É um trabalho de conscientização dessas pessoas, trabalhar com aquelas pessoas que querem. É uma ponte de ligação dos desejos dele com os nossos produtos da Herbalife. E se eu não tiver um valor agregado suficiente, bom, forte, essa pessoa não vai ter essa ligação. Eu não vou ser uma ponte forte. Então, eu acho que a minha missão... Legal. Deixa eu dar um outro exemplo sobre missão, o que move e o que não move. Tá? Eu acredito que a maioria de vocês nunca provou bacuri. Quem é que já provou bacuri aí? 1, 2... já tem 5 aí que já provaram, né? Bacuri. Legal. Tá. Então, vamos supor que a nossa missão dos nossos 5 fosse fazer mais pessoas provarem bacuri. Tá? Para vocês que não sabem o que é bacuri, que motivação esse... Olha, o Osmar chega a dar sim, olha. Tá? Que motivação vocês que não provaram o bacuri estão tendo sobre essa nossa missão? Nenhuma. Tá? Então, quando você diz para o seu sistema nervoso mudar a vida das pessoas, o seu sistema nervoso, pelo menos o mais básico dele, não tem nenhuma motivação, tem a mesma motivação que vocês tiveram aí para provar o bacuri. Agora já o Osmar, se eu disser para ele, Osmar, se você fizer 5 clientes, até sábado eu vou te mandar 1 quilo de bacuri congelado. Olha aí, não sei se vocês estão vendo o Osmar se mexendo aí. Tá? Você pode, se você não está vendo todo mundo, você pode lá no canto direito, acima da tela, tem um quadradinho. Você clica, você vê a cara de todo mundo. Tá? Aí fica muito motivado. Olha só, já pensou?
Eu receber por Sedex uma polpa de bacuri congelada, dá para fazer quase 10 litros de suco de bacuri, doce, etc. Olha, o Benjamin chega a estar com vontade de ir lá tomar capato, comer bacuri de novo. Né? Olha só que beleza. Então, se você não criar uma missão que te dê sorriso, sinto muito, meu amigo, não vai rolar. Tá? Se for só dinheiro, você cansa fácil. Tá bom? Então, por exemplo, pode continuar. Não, eu acho que daí entra aquelas 3 características das pessoas, né? Qualidades daqueles que tornaram ricos. Que é a primeira coisa, que você acabou de falar, é se apaixonar. Se você não for apaixonado pelo produto, não for apaixonado pela empresa, e não for apaixonado para falar isso, quer dizer, você não pode ser egoísta. Então, você tem que ser essa ponte. Falar com a gente tem que ter essa necessidade. Com relação à persistência e paciência, é a mesma coisa. Nós vamos ter que persistir no nosso trabalho e a paciência para entender que tem pessoas que estão aí ansiosas por tudo que a gente tem. A gente tem que ter paciência de encontrar, mas tem que continuar a busca. Né? Mas o fundamental que você falou aí é a paixão de ver esses caras aí pulando aí que você falou em Bacuri. Né? Tem 2 aí que quase pularam aí. Então, é essa paixão, né, que as pessoas não entendem, e eu acho que tem tudo a ver. Você ter paixão, se valorizar, né, agregar valor. Eu acho que é isso. Muito bem. E olha, se você tiver alguma desilusão, alguma dor, alguma frustração em relação com a Herbalife, a sugestão que eu dou para você, sinceramente, de coração, é que você crie a sua empresa. Olha, o Marco Aurélio está criando a empresa dele. A empresa dele faz avaliações de fit coach. Ele está super empolgado com a nova empresa que ele criou esse mês de agosto. Ele está muito empolgado. Tá? Mas ele não trabalha com a Herbalife? Trabalha. Mas ele está apaixonado por esse pedacinho aqui que ele criou e está indo lá. Tá? O Osmar recebeu um treinamento aqui de como fazer canapé, não foi, Osmar? Tá? Eu não sei se ele vai criar uma empresa de fazer canapé, eu sei que ele ficou apaixonado pelos canapés e tal. Ele estava até pensando em vender para o buffet de festa lá na cidade dele. Né? Então, comece com pedacinhos. Nádia, te apaixona. A Nádia está mudando... ela está mudando a vida de algumas pessoas na cidade que faz açúcar que não é doce. Tá? Ela nasceu na capital mundial da farinha, tá? E as pessoas lá, a partir de tantos anos, elas viram barrigudinhas de tanto comer farinha, e ela está fazendo cliente lá na cidade dela, está funcionando. Então, de repente, ela pode ser uma super especialista lá na região. Você quer comer farinha e ser esbelta? Esse esbelto, eu não sei qual vai ser o slogan da empresa que a Nádia vai criar. Tá? Mas você tem que se apaixonar por alguma coisa. Ok. Então, última pergunta. Vamos lá. Dá 30 segundos para alguém se manifestar, senão a gente vai para outro assunto. Amilcar, nesse processo aí, uma pergunta só. Você vai falar de orçamento dentro desse processo de riqueza ou não? Porque isso é bastante. Orçamento no processo de riqueza? É. Tá. O que é que a gente vai fazer agora? Boa pergunta, tá? A gente vai começar, tá? A gente vai começar uma recapitulação de todas as tarefas. Porque nós temos basicamente 2 tipos de pessoas aqui no grupo. Quem fez as tarefas, aliás, com 3 tipos de pessoas. Quem fez as tarefas, quem fez as tarefas e colocou em prática, e quem não fez as tarefas. Tá? Nós estamos com 3 grupos aqui. Quem fez as tarefas e colocou em prática, e quem não fez as tarefas. E também nós temos os que se entrosaram no grupo de estudo e os que não se entrosaram no grupo de estudo.
Às vezes, as melhores soluções, elas acontecem no grupo de estudo. Por exemplo, eu tenho um grupo de estudo que eu disse para eles, olha, estou com tanta coisa para fazer, tá? Eu preparei uma palestra para a semana passada, estou preparando outra para um evento agora, no final de semana, e às vezes eu me perco. Por que eu me perco? Porque eu passo um dia escrevendo. Tá? E cadê meus clientes nesse um dia escrevendo? Tá? Também teve um problemaço que eu até confessei lá, eu confessei no meu grupo de estudo e fui perdoado, né? Eu confessei que eu recebi uma notificação da Receita Federal, liguei para o contador e o contador perdeu os documentos. Foi lindo, maravilhoso. Tá? Então, eu também passei aí. Isso foi impactante para mim, até para mim. Estou confessando para vocês, meus amigos. Me perdoem por eu ter confiado no contador, tá? Inteiramente, sem ter checado. Contador é igual ao médico, você tem que confiar, mas não, sabe? De vez em quando dá uma checada, né? Então, a gente se perde. Aí eu fiz o que o Favareto falou. Eu coloquei como meta. Não, eu pelo menos vou me organizar para fazer as ligações, fazer as prospecções para conseguir ter uma produção diferente. Depois que eu fiz esse compromisso com o meu grupo de estudo, mudou tudo, mudou a energia, os clientes estão batendo na porta, é incrível. Se você tem uma meta, né, que você acredita, a coisa vai. Então, faça aí as suas metas. Então, em relação ao orçamento, Nádia, o que é que nós vamos fazer? Tá? Nós vamos voltar agora para a nossa primeira tarefa, tá? E isso daí vai te dar uma motivação muito grande de criar aí o seu orçamento. Apesar de não vai ser a tarefa agora. Ok? Mais alguma pergunta? Que a gente vai fazer uma pausa de 5 minutos. Okay. E aí, em 5 minutos, vamos voltar com toda a força. Mais alguma pergunta, algum comentário que a gente queira fazer? Ok. Então, olhe para o relógio, vamos tomar um chá, se espreguiçar, lavar o rosto, ir no banheiro. Daqui a 5 minutos a gente volta.
Ok? Então, vamos lá. Olha, então, nós vamos fazer ao vivo e a cores para beneficiar aquelas pessoas que entraram agora e nos beneficiar. Vamos refazer, valendo, essa expressão é ótima, as tarefas do primeiro dia. Seu plano de riqueza. Desenvolvendo seu plano de riqueza. Por que criar riqueza? Uma pessoa que não falou ainda, responda essa palavra aí. Por que criar riqueza? E os que estão começando hoje, pensem aí na resposta, vão escrevendo aí no seu caderno exclusivo para o curso. Por que criar riqueza? Quem já respondeu pode refazer, pode... Vai, Marcelo, quer falar? Mande brasa. Por que criar riqueza? Você pode falar, Marcelo? Você que levantou o braço primeiro. Bom, o Marcelo sumiu. Quem é que pode falar? Quer falar, Cátia? Por que criar riqueza? Tem que escolher alguém, será? Lembra do que o doutor falou, né? Seja voluntário. Salvo se você tiver nas Forças Armadas e nos Bombeiros, seja voluntário que você vai aprender mais. Quem é que vai falar? Eu acredito. Ótimo, já tem dois. Vai, Nádia. Ok. Eu acredito que criar riqueza é necessário porque isso vai gerar uma renda por um período e você pode ser responsável por você ou por várias pessoas. Aí, dependendo da capacidade que cada um tem, pode envolver um grupo pequeno, uma comunidade maior, uma cidade, um país. Gerar riqueza é necessário, onde a gente está. Eu acredito que essa geração de riqueza é geográfica, quer dizer, é onde você está. Você tem capacidade, é onde você conhece o mercado, é onde você pode se relacionar com as pessoas. E, a partir daí, através daquele meio que você vive, você tem, vamos lá, o suficiente para gerar riqueza. Quer dizer, são as pessoas, são os recursos e a necessidade, que todos nós temos uma necessidade. Por isso, eu entendo que é importante gerar riqueza. Cada um temos um papel, vimos destinado com uma habilidade para a geração de riqueza, que se eu não fizer, vai ficar faltando a minha parte. Olha, a Nádia falou uma coisa que me fez lembrar outra. Todos nós temos necessidade de gerar riqueza. Provavelmente, vou dizer o oposto disso. Tá? Vocês sabem qual é a região do mundo com o maior índice de suicídio do mundo? Quem sabe? No Japão? Não, são os países nórdicos, Dinamarca, Noruega. Porque se você nascer lá, você vai ter renda garantida, assistência médica garantida. Renda, casa, assistência médica é garantido. Tá? Se você resolver se entupir de álcool, virar alcoólatra, você vai ter um lar com alcoólatra, você vai ter renda. Tá? Fumar cocaína, vai ter, etc. É garantido. Então, tem muita gente que chega a uma determinada idade, mas por que eu estou vivo? Daí acaba se deprimindo e se matando. Então, às vezes, é até bom a gente ter alguns problemas, alguns desafios e transformar isso numa necessidade. Então, até bom a Nádia tá falando sobre isso. Até bom, tanto o Favaretto quanto o Benjamin ter falado, eu preciso, tem um basta, tem um limite, tá? Mas eu preciso disso para isso, isso e aquilo outro. Que é justamente a próxima pergunta. Mas antes da próxima pergunta é que, além da Nádia, outra pessoa se manifeste. Por que criar riqueza?
Oi, Amilca, pode ser eu? Pode. Vai, Cátia. Tarde. Eu penso assim, pelo que a gente já estudou aqui no curso, que criar riqueza não é só financeiramente. Então, no meu caso, que fui criada para ser empregada, essa questão de criar riqueza vem muito assim da minha mentalidade, né, de desenvolver minha mentalidade para que eu possa realmente trabalhar os números. E isso me fazer sentir melhor, né, fazer com que eu veja que eu estou sendo mais útil, que eu estou sendo mais influente para as pessoas ao meu redor, porque eu acho que, assim, a riqueza, ela é de dentro para fora mesmo, é uma coisa que você trabalha, é um dia a dia, você poder olhar e olhar com outros olhos as coisas. Eu acho que é assim. Legal. Deixa eu aproveitar o que a Cátia falou e fazer o seguinte comentário. Quem é que tem ou teve CNPJ aqui desse grupo? Tá? Quem é que tem ou teve CNPJ? Quase metade. Você trabalhou ou trabalha mais? Na época que você teve ou tem o CNPJ ou quando você era empregado? Quem é que trabalhou mais com CNPJ? Tá? Então, porque quando eu era criança pequena lá em Belém, estudante, você olha, o chefe é um bicho mau, o patrão é um bicho explorador, tira teu sangue, te faz mal, etc. Aí eu cresci falando isso. Mas se a sua empresa é próspera, quem é que chega primeiro na empresa? É você. Quem é o último a sair? Você. Quem é que trabalha final de semana? Você. Tá? E hoje, essa questão de trabalho, se você for, o Alzejão estava aí falando, né? Dependendo do nível de executivo, por exemplo, o meu irmão, ele é um executivo de uma multinacional e ele tira 30 dias de férias, tá? Então nós passamos 15 dias de férias lá nos Estados Unidos esse ano, mas no segundo semestre ele vai tirar 15 dias de férias para fazer mais uma pós-graduação. Então ele vai pegar as férias dele, vai pagar viagem, hospedagem e vai pagar um curso de pós-graduação. Ele já está até acostumado com isso. Tá? E quanto é que a empresa dele vai pagar para ele fazer isso? Nada. Por que ele faz? Porque ele gosta? Não, porque senão ele vai ser demitido. Tá? O Jim Rohn já falava isso. Se juntem a grupos cujas exigências sejam altas. Se você não escutou o Jim Rohn falando isso, eu vou repetir. Se juntem... Eu estou precisando de um quarto, 2 quartos, né? Um quarto só já é suficiente. Pronto, era lá no Marcelo. Então, além de você precisar de um quarto, você precisa se juntar a grupos cujas exigências sejam altas. Dessa maneira, você vai estar sempre no foguinho lá da ambição. Lembre-se que a ambição é eu querer para mim e talvez para os outros, né? A ganância é eu querer tirar de você. São coisas muito diferentes. E até energias muito diferentes, tá? Ok. Então, 2 pessoas já falaram por que criar riqueza. Eu quero que uma ou 2 pessoas falem o que é que você ganha com isso, por favor. Você que criou riqueza, então fale numa frase por que criar riqueza e depois o que é que você ganha com isso. Criando riqueza. Amilca, Elisângela. Oi, Elisângela. Então, acho que o motivo de criar riqueza, no meu caso, assim,
Assim que eu tiver, né, ter criado essa riqueza, eu vou ter um custo financeiro suficiente para me dar liberdade de fazer ou executar prazeres ou coisas que hoje me limitam por falta de dinheiro também. Então, isso é um dos motivos também para criar, para ter essa riqueza também. Falando em financeiro, em dinheiro. Ok. Tá, então, deixa eu pegar o que a Elisângela falou, e até para deixar ela bem sorridente, o Stefan Graziani, na Escola de Equipe Mundial, ele falou o seguinte: imagina que você receba 20 mil reais de cheque no dia 15 de setembro agora. Como é que vai ser? Você recebendo 20 mil reais de cheque. Tá? Aí ele completou. Tem gente que a primeira coisa que vai fazer vai ser comprar um iPhone 6S. Tá? Ok. E depois? Vou pagar dívida. Aí depois, vou ajudar meu tio. E depois, vou fazer isso. Depois vou fazer aquilo, etc. Tudo bem. Mas no dia 15 de outubro você recebe mais 20 mil reais. E no dia 15 de novembro, mais 20 mil reais. Depois de um tempo, você já pagou as dívidas, já comprou um carro novo, já comprou um presente para o marido, para a filha, até para o vizinho, já deu aquele churrasco. E aí você continua ganhando, no outro mês, mais 20 mil reais. Será que você não vai ter que arranjar um motivo para continuar trabalhando? Vai, né? Senão você para. Porque vocês acreditem ou não, a Herbalife me paga mais de 20 mil reais por mês. Tá? Ok. Então, olha só, a Elisângela disse: o que é que você ganha com isso? Eu vou poder ter prazeres ou poder diminuir minhas limitações. Ótimo, parabéns. Tá? Mas, além disso, você escreve o que mais eu ganho com isso. Tá? Outra pessoa que queira comentar aí, o que é que você ganha com isso, com criar riqueza? Ninguém ganha mais nada com criar riqueza? Tá? Pode falar a sua, Milka. Olha, imagina, tá? Na primeira aula, nem todo mundo tinha câmera. Eles investiam 50 reais para comprar uma câmera. Ou então, o pessoal estava com muita vergonha, depois descobriram que eu sou mudo quando eu estou comendo. Tá? Então, as pessoas, eu já estou mudando a vida das pessoas. Tá? O pessoal já está mais animado. A propósito disso, o Gideão, eu queria até que ele desse um depoimento para dizer o que é que eu ganho com isso. Pode ser, Gideão? Pode ser. Boa tarde. É o seguinte, eu entrei na Herbalife em 2014, mas só em julho eu comecei a trabalhar de verdade. Mas isso porque, vamos dizer assim, o Amilcar me ajudou nesse sentido. Ele sempre me perguntava: você some? E aí eu não dizia por quê. E eu disse o motivo para ele no mês de julho. Passei por vários problemas familiares em relação à saúde do meu pai, que faleceu, e outras coisas. E em julho eu falei para ele o motivo. Ele me ajudou. Foi a primeira pessoa que me ajudou nesse sentido, porque eu já tinha falado para outras pessoas que eu confiava e nenhuma tinha me ajudado. E foi aí que eu comecei a trabalhar. Comecei a fazer o plano embaixador. Saí completamente da área que eu atuava antes, que era a música, a educação musical. E agora
as coisas estão funcionando, porque Deus me colocou ele na minha vida justamente para me ajudar. Não só ele, como a Nádia também, que está sendo, vamos dizer assim, uma coach espiritual na minha vida. E o Tenilson, que é o meu upline. Então, o Amilcar, ele me dá essa motivação, porque ele já foi como eu, no passado, tímido, sem graça, não sei o quê. Ele falou várias coisas que eu estou mudando hoje na minha vida. Então, é isso que a riqueza que ele está ganhando com isso, é essa mudança que ele faz com as pessoas. No caso da minha eu estou vendendo bastante, assim, já, assim, pelo menos dentro do meu limite, os desafios. Estou tendo clientes com potencial. Hoje fiz uma venda para o meu irmão, que é sempre na constância, porque eu não tinha motivação para isso. Isso está me ajudando muito, porque é bem interessante quando se tem uma pessoa que já foi com você no passado e mudou. Então, eu estou repondo os produtos, estou trabalhando todos os dias agora. Enfim. Então, isso está me ajudando bastante. Em relação a essa pergunta aqui, eu ganhei, vamos dizer assim, a minha riqueza, o que eu ganho com isso é essa liberdade de poder fazer o que eu quero. Não no sentido de instinto, mas fazer cursos, me aprimorar cada vez mais, que antes eu não podia porque eu não tinha dinheiro, ou porque eu não tinha oportunidade, ou porque eu não tinha uma pessoa que estava me ajudando. E agora eu tenho tudo isso. Tenho apoio, estou começando a ter dinheiro, estou começando a ter liberdade financeira. Isso está me ajudando bastante. E, assim, eu estou me tornando uma pessoa menos tímida agora. Estou capaz de ajudar as pessoas, os meus clientes principalmente. Eu estou acompanhando cada um deles agora. E é isso. Eu estou bem animado. Agora eu estou animado. Bom, eu consigo provar, Nádia, que se você tiver uma estratégia e usar a estrutura, você aplica a estratégia e verifica se ela está funcionando. Ajusta. Aplica, ajusta. Está funcionando? Avança mais um pouco. Você pode mudar a vida das pessoas, se tornar referência e continuar mudando. Então, no caso do Gideão, foi, primeiro, é bom que o Gideão, ele me conhece, ele sabe que é assim na lata, né? Primeiro, ele estava meio sem noção, né? Ele dizia, vamos fazer venda? Aí ele usava aquele método que eu acho que já funcionou muito bem, né? Eu uso o produto, eu tenho escrito Herbalife na minha camisa e falo com as pessoas, tá? Mas aí ele vendia e a pessoa não repunha. Então ele trabalhava e não trabalhava todo dia, tá? E a pessoa não repunha. Então, ele não tinha noção do trabalho que ele está se propondo. Qual é o trabalho que ele está se propondo? Fazer 50 clientes. Tá? Para você fazer 50 clientes, você pode falar com muitas pessoas e fazer 50 clientes no mês, já que no mês seguinte você vai perder todos eles. Ou então fazer 2, 3, 4, 5 clientes por semana e manter esses clientes. Em 10 semanas ou em 90 dias você pode ter 50 clientes. Tá? Então, do sem noção, ele passou a ter noção. Aí, então, como é que faz? Eu preciso ter um horário de trabalho, eu preciso ter umas coisas básicas. Então, por exemplo, eu e o Marco Ancélio, em relação ao projeto cliente embaixador, usando o desafio de 5 dias, porque você pode usar o espaço Vida Saudável para isso, né? O Off-Fest do Shake, ou outras coisas que eu nem sei que existem, tá? Você precisa ter uma pasta, você precisa ter uns scripts, você precisa ter umas fichas, você precisa ter o guia do desafio, você precisa ter balança de bioimpedância, tá? Então, tem coisas que são básicas.
Hoje eu estava falando com uma pessoa do interior e ela me perguntou: o que é que eu digo para minha cliente comer na merenda? Eu digo: olha, você vai na página 22 do desafio e lê lá. Eu disse: mas eu não tenho guia. Como é que você trabalha? Não, eu uso os produtos, uso a marca e vendo o produto, pronto. Tá, mas como é que está a sua produtividade? Como é que você vai ficar rico sem produtividade? Aliás, essa é uma tarefa para você responder. Como é que você vai ficar rico sem produtividade? Eu não tenho nada especificamente contra as pessoas que usam o Best e falam. Só que eu acho elas muito improdutivas e, eventualmente, elas deixam um rastro no mercado de que o pessoal é rebaixado. Tá? É bom que isso vai ficar gravado, poderão usar contra mim no futuro. Que tal você falar bem da sua empresa, ter orgulho da sua empresa e fazer um trabalho excepcional? Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Eu quero mais uma pessoa aí para falar. No final das... Nádia, eu respondi a tua pergunta? Cadê a Nádia? Respondeu, Amilcar. Muito obrigada. A Nádia estava com encanador ou com... E a Nádia? Hein, Nádia? Respondi a tua pergunta? Respondeu sim, muito obrigada, Amilcar. Vou dar uma multa aqui na Nádia, que ela não está se permitindo falar aqui. Oi, tá me escutando? Estou falando, Nádia. Tem alguma modificação? Ok, muito obrigada. Respondeu. Tudo bem? E uma multi. Primeiro falar agora, Nádia. Ok. Tudo bem? Respondeu a sua pergunta? Respondeu a minha pergunta. Diz assim, sim, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Outra pessoa para dizer aí, no final das contas, o que, é que você se torna depois disso? Alô, Amilcar? O que, é que você ganha com a riqueza? Amilcar, tá ouvindo? Alô, alô? Alô, tá. Tá ouvindo? Eu que estou com problema aqui. Vai, pode falar, Jones. Queria voltar um pouco atrás, Amilcar, porque você falou uma palavra que eu acho que ela é tão importante que não vale a pena deixar passar batido. E, às vezes, essa palavra é muito mal compreendida. E ela é fundamental, o verdadeiro entendimento. A palavra é produtividade, que é diferente de produção. Tem uma diferença enorme de produzir. Produtividade é um pouco diferente. Qual o ponto de vista que você tem sobre esse termo produtividade? Ok. Então, gente, olha, nós vamos investir tempo nessas próximas semanas entre tarefas que a gente vai fazer e a gente agarrar mesmo essas tarefas e mudar nossas vidas, tá? Então, vamos lá. Eu tive o privilégio de estar várias vezes com o Mark Hughes, pessoalmente. Então, o Mark Hughes era um super vendedor. E era aquela pessoa que você estava perto dele e você já gostava dele. E ele dizia, você precisa fazer as pessoas gostarem do produto e gostarem de você. Ele falava isso. Tem filme do Mark Hughes falando isso. Tá? E essa pergunta, ela está válida até hoje. Por que as pessoas vão comprar a Herbalife? Porque a Herbalife é da NASA, isso, aquilo, outro que se falava na época. A Herbalife é muito boa, tá. Ok, é por isso que vão comprar a Herbalife. Agora, por que vão comprar de você? Tá? E ele dizia uma coisa, que era assim, você não precisa de um treinamento de vendas. Você precisa usar o produto e ter uma grande história. O que é verdade. Tá? Se você usar o produto e tiver uma grande história, você vai vender. Alguém tem dúvida sobre isso? Tá? Agora, cadê o Gideão? Gideão, balança aí a cabeça. Tá? Olha, eu tinha a cara do Gideão. Vocês viram o entusiasmo do Gideão quando ele disse, agora eu estou animado. Não viram isso quando ele falou? Ainda agora? Vocês viram. Então, imagina o Gideão dizendo, olha, eu tomo a Herbalife, eu estou muito animado, me fez bem, é por isso que você deve comprar.
qual vai ser a produtividade dele? Alta ou baixa? Tá? Né? Então, que tal você estruturar uma maneira da outra frase do Mark Hughes, que eu vou falar a outra frase do Mark Hughes, que é válida até hoje, e você juntar a frase do Mark Hughes com a frase do Amilcar. A frase do Mark Hughes é o seguinte: se você tem uma inabilidade, se você não sabe fazer as coisas, você vai aumentar os seus números para aumentar os seus resultados. Então, por exemplo, a minha esposa, Neide, é a única pessoa que eu conheço que fala com 10 pessoas e vende para 11. Digo, peraí, amigo, isso daí é além da produtividade. Isso daí não existe. Não, a Neide, ela fala com 10 pessoas e uma das 10 pega o telefone e diz: mana, vem aqui que essa mulher é louca. Ela é maravilhoso o produto dela. Vem aqui comprar. Tá? Se ela falar com 10 pessoas, ela vem para 11. O Benjamin conhece a Neide, já conviveu com a Neide. É ou não é assim, Benjamin? Tá? Só que tem dias que eu vendo para 12. Só que para eu vender para 12, eu preciso falar com 25 pessoas. E tem dias que eu falo com 25 pessoas. Aí eu produzo mais do que a Neide. Não é isso, Jesus? Eu não produzi mais do que a Neide, produzi 12. Tá? Só que a minha produtividade foi 50%. E a da Neide foi 110%. Então, qual é a minha proposta para vocês? Usem a frase do Mark Hughes. Você tapa ou você compensa as suas inabilidades, a falta de habilidade, aumentando os seus números. Mas use a frase do Amilcar. Treine, continue, repita, estude, melhore, se aperfeiçoe, crie novas habilidades. Aí você junta os números com habilidade, resultado, riqueza. Muito obrigado, José João, por ter feito a intervenção. Está satisfeito? Tá? Ok. Então, vamos para outra, tá? Eu estou disposto a mudar? Gente, o disposto a mudar é uma pergunta extremamente pessoal. E desde que eu comecei esse curso com vocês, eu tenho me perguntado frequentemente, e muito obrigado, meu grupo de estudo. Muito, muito obrigado. Porque você que está me escutando, você não é capaz de dar um conselho para um amigo seu? Provavelmente sim. Em alguma área da vida dele, você é capaz de dar o conselho. Tá? Mas quando você está escovando o dente de manhã, será que você é capaz de dar conselho para você mesmo? Às vezes, não. É por isso que você precisa de um coach. É por isso que você precisa criar um excelente relacionamento com o seu patrocinador. Se você for filho de um ovo, como eu, né, que eu nasci de um ovo, que o meu patrocinador é uma coisa, tá? Crie um bom relacionamento com o seu avô, o seu upline. Tem alguém na sua linha ascendente que presta. Tá? Alguém, eu não sei quem é, mas tem alguém que presta. Tá? Se você nasceu no ovo como eu, tá? Encontre alguém que presta. Então, eu comecei a ver o que eu tenho que mudar. Tá? Tem uma pessoa que está de ouvinte nesse curso, que é a minha esposa. Ela disse: não, tá, meu irmão morreu, eu estou de luto, mas tudo bem, eu vou te ajudar escutando lá o que tu fala. De vez em quando ela me pega e muda isso. Muito obrigado, Neide. Quem sabe você está escutando agora. Tá? E eu estou disposto a mudar? Eu digo todo dia que estou, e nem sempre eu estou. Amigo, você está a fim de, com toda a sua agenda, você fazer a avaliação? Então, hoje, mesmo tendo que terminar de preparar a aula, tá? Eu fiz aqui, ó. Tá?
Então, ganhei R$25. Aumentou, vou colocar na poupança, Benjamin. Tá? Entendeu? Então, mas, amigo, por que tu foste atrás de R$25? Porque agora o Gideão viram fazer essa venda. Ficou mais animado. Tá? E ele vai ser que nem eu no futuro. Ele vai ser um Guedes forte, um milionário forte ou um presidente forte, não sei. Eu não posso dizer para ele ser 15 caras que eu não sou ainda, mas tudo bem. Tá? Então, você está disposto a mudar? Responda aí, eu não vou nem perguntar para vocês. Ouviu? Essa é a pergunta perigosa. Tá? Você está disposto a mudar? Identificar a sua motivação para a riqueza, a razão, propósito. É honesto? Olha, o que é uma razão honesta? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, tá? Um exemplo. Quem está há mais de 10 anos na Herbalife aí? Tá, tem várias pessoas. Então vocês já, como isso aí foi falado no palco, eu posso falar. Aí isso já foi falado para milhares de pessoas, isso eu posso falar. Tá? O pessoal está muito animado. Muito mesmo. Tá? Pronto. Tá? Olha só. Tem um cara que se tornou chairman. Tá? Ele se tornou chairman na Herbalife. É o patrocinador do Pedro Cardoso, o Alan Onyx. Então, ele me disse para mim e para mais 50 mil pessoas que uma das razões dele se tornar rico, tá? Um dos propósitos, uma das grandes motivações dele era se vingar do irmão dele. Quem lembra disso? Tá? Motivo do Alan se tornar chairman, se vingar do irmão dele. Tá? Nada contra. Mas eu, como programador neurolinguístico, eu digo para vocês, se o seu motivo de se tornar rico for se vingar do seu irmão, faça a terapia. Tá? Porque isso vai ter efeitos colaterais no futuro. Estão ouvindo? Comenta aí, Osmar, você que já escutou essa história 20 vezes. Ótima tarde, pessoal. É um prazer imenso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão ouvindo, amigo? Show. É um prazer imenso estar participando aqui. Já tem 16 anos que a gente está na Herbalife, completando agora dia 27 de setembro. E vocês não sabem a minha alegria de poder estar aqui, principalmente estar ouvindo essa pessoa especial aí que a gente se conhecia, mas não tinha tanto relacionamento, mas acabou ele afetando positivamente não só a minha vida, como a vida da minha família. Eu estou até emocionado, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, nesses 16 anos da Herbalife, nesse pouquinho tempo que eu estou aqui, o amigo sabe que financeiramente a gente fez uma administração financeira muito grande dentro da Herbalife, em 10 anos, apesar da gente ser GET, mas nós participamos de todas as férias da Herbalife, nunca perdemos um evento. A prova disso que eu estava com a minha filha aí, soube que Davi Menezes ia estar aí em Belém, e foi um dos treinamentos mais incríveis que eu assisti. E o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, eu perdi um irmão de 52 anos, e o que o amigo está falando aí, eu não tinha nada para vingar com ele, mas como eu gostaria que ele estivesse vivo, porque em vários momentos da minha vida eu poderia ter ajudado mais ele, apesar dele ser aquele cara que, se tivesse uma máquina de fazer dinheiro, ele ia fundir a máquina e não ia ter dinheiro, porque era bom demais, tinha um coração muito grande, prestava para todo mundo, menos para ele. E com isso aí, sem ter o conhecimento que hoje eu tenho, eu poderia ter oferecido mais condições para ele, que infelizmente eu não ofereci. Mas eu fico feliz de poder estar aqui e agradeço aí e vocês estarem me ouvindo aí. E pode ter certeza que é o seguinte, com 13 anos nós fizemos 1 milhão de pontos
aqui na Herbalife, e esse 1 milhão em dinheiro transformou em mais de 8 milhões de reais. Então, eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: nesse pouco tempo que vocês conversaram aí, apesar de ter uma condição financeira hoje de uma independência, eu sou militar da Marinha, trabalhava com helicóptero, a minha esposa é aposentada do estado do Rio de Janeiro, aquela que faz um bom curso e vai ser empregada do governo para ter uma liberdade. Se ela não tivesse na Herbalife agora, estava enrolada, porque o governo do estado do Rio não dividiu o 13º em 5 vezes, pagamento. Então, pessoal, o caminho é esse aí. Acredita na Herbalife, acredita em você, sempre vai ter uma pessoa disponível para ajudar você. Qualquer coisa eu estou às ordens, posso falar para vocês. A Herbalife mudou a nossa vida, não pelo dinheiro, porque a gente já tinha um salário legal, mas pelo relacionamento, encontrar pessoas especiais. Uma delas é o Amilcar aí, e agora todos vocês aí, um beijo no coração e nos veremos, aqueles que estiverem qualificados na escola de equipe mundial. Um beijo. Muito bem. Tá? Então, só para finalizar o raciocínio, muito obrigado, tá? Osmar, de Cabo Frio, Rio de Janeiro. A sua motivação ela tem que fazer sentido para você. Quem sou eu para julgar o Alan Norris ou qualquer pessoa? Tá? Mas, por exemplo, vingança é um sentimento que ele é muito carregado. Então, é melhor você ter uma motivação que tenha relação com amor, com solidariedade, etc. Se for essa sua motivação, use, mas depois faça terapia para encontrar uma que te dê saúde. Tá bom? Significado. Identificar o verdadeiro significado da riqueza. Dinheiro, patrimônio, símbolos de status, riqueza, etc. Então, a riqueza, para mim, ela é igual à vida. Tá? Ela é igual a tempo. O patrimônio é igual à segurança. Tá? Os símbolos de riqueza, por exemplo, o Marco Sérgio não está aqui, mas ele vai ver o videotape. O sogro dele anda com roupa super usada. Ele vai na loja de carro com sandália japonesa, sandália havaiana. Eu já desisti de fazer isso. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu ponho uma roupa boa para ser bem atendido. Porque o pessoal não atende bem, ele não sabe a tua conta bancária. Eles te julgam pela tua aparência, não pelo que você é. Tá? Então, eu de vez em quando eu pego lá um símbolo de riqueza para eu me sentir bem tratado. Tá bom? Então, descobri o coração da riqueza. Estou começando a descobrir o coração da riqueza. Então, eu tenho esses meus amigos agora do grupo de estudo para me dar suporte quando eu preciso de um suporte emocional. E vai ter pessoas... Porque meu pai dizia, né? Tenha muitos amigos, quando você estiver na pior financeiramente, você vai poder pedir dinheiro emprestado. Não, eu espero que você nunca precise pedir dinheiro emprestado para os seus amigos. Mas você pode pedir um ombro emprestado. Ele não vai precisar te doar o ombro dele, só te apoiar um pouquinho, etc. Tá? E por aí vai. A Nádia está se tornando mais rica doando o poder espiritual dela para o Gideão. E vice-versa, né? O Gideão está sendo um bom aprendiz. Poder, né? Utilize seus potenciais. Entendeu? Então, a tarefa dessa, eu vou passar por escrito mais tarde, a tarefa vai ser refazer aquela sua primeira tarefa. Você vai definir a visão, você vai definir como é que você vai começar seu trabalho, você vai preparar as suas finanças. O que é planejamento? O que a Nádia falou? O que é orçamento? O que é aumentar a renda? Tá? Então, eu vou passar por escrito mais tarde sobre isso. Então, essa semana, até terça-feira que vem, as pessoas novas vão ter que fazer isso. Então, inclusive, precisa de gente para adotar aí. Você fala com depois eu vou falar com o Osmar em que grupo ele vai ficar. A Patrícia, já tem grupo, Patrícia? De estudo? Não? Então, ligue para o Marco Aurélio, você precisa ser adotado por alguém, tá? Participar do grupo de estudo. Então, você vai fazer essa primeira tarefa relacionada com o primeiro dia e depois vai fazer a matriz do tempo. Mas não se preocupe que eu vou passar isso por escrito para você. Tá bom? Então, são 17h32.
Então, na próxima semana, a gente vai de novo tratar sobre Emotional Freedom Technique, EFT, vai ter outro bônus relacionado com EFT, relacionado com procrastinação, adiar as coisas, tá? E a gente se encontra aí no grupo de estudo, a gente se encontra em Ribeirão Preto, quem for para Ribeirão Preto, a gente se encontra em Fortaleza, quem for para Fortaleza, e quem estiver só na sua cidade, mande brasa, se torne mais rico para a gente se encontrar na Escola de Equipe Mundial. Ou, na verdade, olha, Nádia, esse também é um sonho meu. Eu poder ligar para você e dizer assim, vamos passar o 15 de novembro, o feriado de 15 de novembro em tal lugar do planeta, e você disser, eu quero e eu posso. Já pensou? Tá? Esse também é uma das bom motivo. Então, uma excelente tarde, tá? Façam acontecer. É um prazer vocês existirem na minha vida. Um grande abraço. Terminado nossa aula de hoje. Mandem as perguntas aí no grupo. Continue no Diário da Prosperidade. Quem quiser, compartilhe. Mandem abraço.